Há 30 anos, brasileiro recebia aviso de confisco da poupança. Imagine acordar e descobrir que o governo bloqueou todos os saques em valores superiores a R$18 mil. Isso em aplicações financeiras, caderneta de poupança e até na conta corrente. Foi esse o cenário encontrado pelos brasileiros em 16 de março de 1990, quando foram detalhadas as medidas do Plano Collor I, baseado na prefixação, correção dos preços e salários, câmbio flutuante e aumento de tributação sobre aplicações. Trazia como ponto mais polêmico o confisco de 50 mil cruzados da época, hoje equivalente a R$18 mil. O enxugamento drástico de dinheiro em circulação no país serviria para lidar com uma inflação que 5 anos anteriores somara 1,62%. Não havia alternativa, diz o ex-presidente e hoje senador Fernando Collor de Mello, do PROS do Alagoas. Passados 30 anos, a fila de investidores que buscam o ressarcimento de perdas não é pequena. Segundo a estimativa dos bancos e de órgãos de defesa do consumidor, existem hoje pelo menos 144 mil poupadores ou seus herdeiros elegíveis a pleitear compensação financeira. Na semana passada, foi anunciada a assinatura de um novo acordo entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, Frente Brasileira dos Poupadores, FEBRAPO, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF, e Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, ampliando em mais 5 anos o prazo para demandar a compensação de antigos planos econômicos, entre eles o Plano Collor I. A mudança ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O limite de adesão ao acordo era de 2 anos, contados a partir da primeira homologação do STF em março de 2018. Em troca da extinção das ações judiciais sobre o tema, os bancos se comprometeram a pagar aos poupadores a diferença entre o índice de inflação vigente no período e a atualização monetária que efetivamente incidiu sobre os depósitos nas cadernetas, os chamados expurgos inflacionários. Foi uma enxurrada de decretos e medidas provisórias que o próprio Collor anunciou no dia da posse, 15 de março, e entregou na manhã seguinte ao Congresso. São medidas duras e profundas, disse na ocasião a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, em uma conturbada entrevista convocada para explicar o pacote. 3 dias antes, a própria Zélia havia descartado a possibilidade de um confisco. Os rumores sobre a divulgação de alguma medida de impacto no mercado financeiro começaram a circular no começo daquela semana, quando, a pedido de Collor, o ainda presidente José Sarney decretou feriado bancário de 3 dias, 14, 15 e 16 de março. O brasileiro, escalado por 10 anos econômico nos últimos 25 anos, sabia que essa era a senha para novas mudanças. Nos choques anteriores, porém, houve feriado apenas nos dias posteriores às divulgações das medidas para a adaptação do mercado financeiro às novas regras. Nos últimos dias foram percebidos movimentos especulativos que poderiam causar intranquilidade, afirmou Zélia na ocasião, em defesa dos feriados bancários. O presidente do Banco Central no final do governo Sarney era Vadico Bucchi. Seu sucessor no período de Collor foi Ibrahim Eiris. 3 dias antes do anúncio do pacote, aquela que seria a ministra da Economia de Collor foi perguntada diretamente sobre o risco de um confisco. Na saída da reunião de Brasília, ouviu-se a pergunta: vai haver confisco no over? O overnight era uma aplicação financeira que rendia aos investidores taxas de juros diárias e não mensais, como habitualmente acontece hoje. Meu dinheiro continua depositado no over, ela respondeu. Nova pergunta: vai haver confisco de dinheiro no mercado financeiro? Não, respondeu ela. Procurada na semana passada naquela época, Zélia disse que não daria entrevista. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.